Olá, meus caros. Nessa oportunidade vou falar sobre o Brusque Futebol Clube. Haja vista que o mesmo está na final do Campeonato Catarinense e em poucas horas vai decidir contra a Chape. Perdeu por 2-0 lá na Arena Condá, agora tem que reverter o placar no Augusto Bauer. Eu vou trazer as curiosidades, informações sobre o time, inclusive falar um pouco do primeiro título do Brusque no Catarinense. O Brusque ele surge em 1987. Isto se dá pelo fato de ocorrer uma fusão de dois clubes tradicionais da cidade de Brusque, qual seja o Carlos Renault e o Paysandu. Desses dois times saiu o Brusque. Eles ainda continuam existindo, um desses está até disputando campeonatos regionais, o Amador. Se eu não me equivoco, o próprio Carlos Renault, talvez até o Paysandu, esteja disputando segunda ou terceira divisão do Catarinense. Mas eles não estão na elite do futebol catarinense, lembrando que o Carlos Renault já foi campeão do Catarinense, se eu não me equivoco, na década de 1950. Foi bicampeão, inclusive. Que é o dono do estádio do Brusque, do Augusto Bauer. O Brusque paga uma espécie de empréstimo ali, o dinheiro, obviamente, com relação ao empréstimo daquele estádio. Inclusive, no ano de 2003 ou 2004, o clube teve que se abster de campeonatos, sejam regionais, estaduais ou a nível nacional, porque não se acertou com o Carlos Renault, não tinha condições de pagar a manutenção do estádio e também de pagar, inclusive, para o próprio Paysandu naquilo que o clube usava, CT, centro de treinamentos e outras coisas mais. Então, o Brusque, ele nasce em 87, do anseio de ter um time na cidade que voltasse a ganhar títulos, haja vista que, como eu disse, o Carlos Renault teve título lá na década de 50 e os times na cidade não davam mais aquilo que no passado davam. Então, essa foi a proposta, surgindo o clube. Em 1988 se deu a primeira partida do Brusque, que já nos anos a posteriori começou a participar do campeonato catarinense. No ano de 1992, o primeiro título do Brusque, ganhando o catarinense sobre o Avaí, capital versus interior. O Avaí na época de Abeneir, de Adilson Heleno, e enfim, de tantos craques que tinha na época, o Brusque conseguiu vencer. Perdeu por 1-0 na ressacada, em casa fez 2-1, tinha prorrogação, na prorrogação ganhou por como dizia no passado, tempo a 0. Lembrando que o Brusque entrou no Catarinense por conta da Copa Santa Catarina, ele disputou, foi campeão, e o campeão da Copa Santa Catarina ganhava 1 ponto lá no quadrangular e depois foi para a fase eliminatória. Teve uma polêmica porque o Brusque, nessa ocasião, tinha colocado o jogador irregular, que vem a ser inclusive o jogador que fez o último gol do Brusque, sacramentando a vitória e o título, o Cláudio, que fez o último gol. Esse, na Copa Santa Catarina, estava com alguma irregularidade. E o presidente na época, acho que era o Delfim de Peixoto,
inclusive faleceu na trágica viagem da Chapecoense para a Colômbia, esse disse que estava irregular. Os advogados do Brusque tiveram que ir lá para a sede da CBF para, na fase recursal, tirar essa irregularidade, porque essa irregularidade impedia do clube, o Brusque, ir para frente ganhar a Copa Santa Catarina. Inclusive, olha só o fato que ocorreu. Teve a disputa entre Internacional de Lages, ou Inter de Lages, e o time de Araranguá. Araranguá foi campeão. No entanto, porque teve uma decisão lá no Rio de Janeiro favorecendo o Brusque em 7-0, dizendo que não tinha nenhuma irregularidade do Freitas, então tiveram que fazer uma nova, a própria Comissão Catarinense de Futebol teve que fazer uma nova final, incluindo o Brusque. Aí o Brusque ganhou e com isso ele conseguiu ir para o Catarinense, que era para o final do ano, não era dos moldes dos tempos atuais, que o Catarinense começa no início do ano. Só para você ter uma ideia, a final de Brusque e Avaí se deu em dezembro de 1992. Então, veja bem, foi bastante complicado. Um time onde tinha bastante jogadores na época do Sul, o técnico era gaúcho, o jogador mais famoso, o Cláudio, também. Teve até um que lamentavelmente faleceu em 2014, que fez um dos gols contra o Avaí, o Jair Bala, faleceu com 47 anos. Ele que estava até treinando algum time, o Estância, do Rio Grande do Sul, jogou no Canoas. Este faleceu com um problema cardíaco que deu nele, lamentavelmente. Isso acabei sabendo porque eu procurei o documentário do Brusque. Em 2017 eles fizeram uma comemoração de 25 anos do título catarinense de 1992, o primeiro título mais famoso, que depois, já vou dizer, teve um maior, porque teve a nível nacional. Então, o Brusque, ele alcança seu primeiro título em 1992, vai para a sua primeira Copa do Brasil, acaba perdendo para um time paranaense, União Bandeirante. E na década de 90, curiosamente, no ano posterior, tanto o Avaí como o Brusque vão ser rebaixados para a Série B. No ano de 93 foi rebaixado para a Série B em 94, aí o Brusque voltou em 95, só que sempre cambaleando, nunca teve tanto destaque, às vezes conseguia uns bons resultados. Na década de 90, chega os anos 2000, ficou ali claudicando, vacilando. 2003 aquela problemática que ele não jogou. Tem 5 títulos da Copa Santa Catarina, 3 títulos da Série B, tem uma Recopa que ele ganhou inclusive recentemente do Avaí, Recopa Catarinense. O que é a Recopa Catarinense? É o campeão da Copa Santa Catarina versus o campeão do Campeonato Catarinense. O Avaí foi campeão do último Catarinense de 2019 e o Brusque foi campeão da Copa Santa Catarina de 2019. Disputaram, o Brusque levou a melhor. Também o Brusque foi campeão da Recopa Sul, que tinha times do Sul, mas também de São Paulo, do Sul e Sudeste. Times do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E ali eram os campeões das copinhas, Copa de São Paulo, Copa do Rio Grande do Sul. Na realidade, essas copas, elas são uma espécie de Copa do Brasil dentro dos estados. Porque como o Brasil é imenso, e muitos estados têm muitos clubes, e geralmente esses clubes não estão em Série A, Série C ou D, ou se participam, não tem grande êxito, eles têm que ter agenda para o segundo semestre. Então eles criaram essas copas para que o clube possa sobreviver, manter elenco, se preparar, inclusive
para o catarinense. O Brusque, você vê, 3 títulos, mais 5, 8, um catarinense 9, uma Recopa Santa Catarina 10, uma Recopa Sul 11, e aí vem um título maior do clube, que inclusive está aqui, se der para perceber, né, esse logo aqui, campeão brasileiro da Série D, quarta divisão, no ano passado, em 2019. Então esse é o título maior do Brusque. Por isso que tem 2 estrelas aqui. Uma é do título catarinense e a outra é do título brasileiro da Série D. Creio que essa amarela maior aqui é do brasileiro e essa menor é do catarinense. Então, no total, ele tem 12 títulos. O Brusque ficou, num dado momento, bastante conhecido quando começou a trazer medalhões, grandes estrelas. Um dos maiores foi Viola, no ano de 2010, que chegou de helicóptero no estádio Augusto Bauer e até ajudou o Brusque a ganhar alguns jogos no Catarinense daquele ano e fazer ou aplicar algumas goleadas. O principal patrocinador desde o início do Brusque foi a Havan. Quem acha que a Havan é de agora, né? Porque está conhecendo ela a nível nacional por conta do Bolsonaro, mas ela já é desde a década de 80 em Brusque, onde ela se iniciou, é a sede, desde que o Brusque é Brusque tem um patrocinador da Havan, porque bate o mesmo ano, ou quase o mesmo ano, da inauguração da Havan com a inauguração do Brusque. Então, o Brusque decide hoje, com a Chapecoense, o seu segundo título. Vamos ver se o clube consegue, com alguns jogadores até conhecidos, o goleiro Zé Carlos, que já foi do Avaí, já disputou Série A, já foi do Criciúma, sendo que começou no Criciúma. Thiago Alagoano também, que é muito conhecido, e dentre outros jogadores que estão nesse plantel atual de 2020. O time pode ter chance sim de ganhar, porque ele é muito forte no seu estádio que tem capacidade para 5 mil pessoas, não vai ter praticamente ninguém por conta da pandemia. Outros dados curiosos acerca do Brusque, atualmente, inclusive, que ele está bem na Série C, ele foi campeão da Série D, está na Série C, está em primeiro lugar no seu grupo, e está bem na Copa do Brasil, já está na 4ª fase da Copa do Brasil. Se ele ganhar ou passar essa 4ª fase, ele vai para as oitavas de finais, onde nós temos os 16 melhores clubes do Brasil no nível da Copa do Brasil. Tá? Então, em síntese, que temos para falar do Brusque é isso. Inclusive, outro dado curioso, que o Brusque, porque teve problemas exatamente com o seu estádio, ele veio jogar na minha cidade. Ele alugou por alguns meses o estádio Valério Gomes Neto, que outrora pertencia ao clube que disputou a Série B do Catarinense, o ZAT, na minha cidade, para mandar seus jogos na Copa Santa Catarina, que ele foi campeão em 2019. Então, o pessoal aqui da região, do Vale do Rio Tijuca, do Vale, enfim, até porque Brusque fica cerca de 25 quilômetros, né, do centro, cerca de 25 quilômetros do centro de São João ao centro de Brusque. E o estádio Augusto Bauer, para quem não sabe, fica bem no centro de Brusque, perto da Ponte Estaiada. Então, o pessoal aqui torce pelo Brusque. A cidade de Brusque tem 130, segundo o IBGE, a cidade de Brusque tem um pouco mais de 130 mil habitantes, pode até ter mais. Esse era o dado que eu tinha visto. Outro dado curioso é que o nome de Brusque, na cidade, advém de um político brasileiro que nasceu em Porto Alegre e deu o nome da cidade. Ele que nasceu em 1800, lá vai cacetada. E Brusque tem uma forte colonização alemã. Então, trouxemos aí as histórias do clube, um pouquinho até mesmo da cidade, e vamos ver se o Brusque vai ser campeão. Eu, pensando bem, acho difícil, porque também a Chapecoense, ela está muito bem na Série B,
ela ficou sem jogar alguns jogos, está ali entre os 4 que vão subir para a Série A no ano que vem. Se ela jogar os seus jogos e ganhar, ela fica até como primeira na Série B. Eu não duvido que a Chapecoense consiga, inclusive, o título da Série B. Então, é alguém que está bem na Série B contra alguém que está bem na Série C. E, nesse sentido, a Chapecoense é bastante superior. Inclusive, nesse catarinense, a Chapecoense ela se classificou por último, em 8º lugar. Não se deu muito bem no início, não se encontrou no início. E com o passar das fases eliminatórias, ela foi conseguindo se sobressair. O Brusque ficou, na época, em primeiro, dividindo ali com o Figueirense. Se eu não me equivoco, acho que tinha a ver até com saldo de gol. Se não era saldo de gol, foi a diferença de 1 ponto a mais, que o Figueirense ficou em primeiro, mas o Brusque sempre ficou ficou em primeiro, na realidade. Na última rodada que o Figueirense passou o Brusque. E o Brusque sempre mostrando o seu poder. Venceu o Joinville para chegar até a final, venceu o Juventus e chegou nessas final aí para enfrentar a Chapecoense, porque o Campeonato Catarinense, por conta da pandemia, ele se deu do seguinte modo: a primeira fase, um jogando contra o outro, são 10 clubes, aqueles que ficassem entre os 8 se classificavam para as quartas de finais, 2 jogos, e a grande final que se dá na data de hoje, que era para ter sido já lá para agosto, mas por conta da pandemia foi adiada para esse dia 13 de setembro. Abraço, bom jogo, boa sorte, como dizia o Paulo Henrique Amorim. O pessoal aqui do Vale deve torcer para o Brusque, outros possivelmente do oeste da região. Eu creio que também tem uma divisão por conta da Chapecoense, daquela tragédia toda. Então, tem gente que torce, obviamente, para a Chapecoense, como tem gente que torce para o menor, porque entre Brusque e Chapecoense, a Chapecoense, se eu não me equivoco, vai para o 5º título dela, o 4º ou 5º título dela, se ela conseguir, ou até o 6º, e o Brusque vai para o seu 2º. Então, o Brusque é menor que a Chapecoense, que ganhou proporções mundiais depois da tragédia lamentável que fatalizou muitas vidas, muitos jogadores, comissão técnica, inclusive o presidente da Federação Catarinense, o Delfim, que eu até já falei aqui nesse comentário. Um abraço e até uma próxima.